Shabbat Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe cada dia mais a vocês. E estamos aqui em mais um Shabbat para darmos continuidade ao nosso projeto, de fazermos todas as paraxás, as porções da Santa Lei de Deus, dos seus ensinamentos. E dessa vez a gente vai estudar a porção Vayeri, que vai falar sobre o tempo de vida do patriarca Yaakov e também da sua descendência. E no meio dessa porção vai ter as bênçãos que Jacó proferiu aos seus filhos. É muito importante a questão das bênçãos dos patriarcas sobre os seus filhos, que a partir delas são profecias. A gente viu já nas porções anteriores a bênção de Noé, de Noar, sobre os seus 3 filhos. A gente viu a bênção de Abraão sobre o seu filho. Qual filho Abraão deu a bênção, A bênção principalmente disputadíssima de Isaac entre Jacó e Esaú. E dessa vez a gente vai analisar uma bênção especial. Semana passada a gente pegou uma pitadinha dessas bênçãos para falar sobre a bênção que foi dada a Efraim, explicando a questão das 2 casas de Israel, quem é o povo de Israel na realidade. E hoje a gente vai dar continuidade agora e vamos falar sobre a casa de Judá, os judeus. Quem são os judeus? Se a gente falou, há 2 porções atrás, a gente falou que a partir do momento do envio de José para o Egito, tanto a casa de José quanto a casa de Judá seriam protagonistas nas escrituras. E não vamos ficar aquém disso, como mostramos a descendência de José através do seu filho Efraim, que eu acredito que sejam todos esses gentios que estão entrando na fé hoje. A gente também vai ver quem são os descendentes de Judá e a promessa, a bênção que Jacó dá ao seu filho. Então, apertem os cintos aí que a gente vai começar um estudo realmente muito interessante. Então, Vayeri, Judá e os sentinelas da verdade. Na realidade, a casa de Judá ficou com essa proeminência de reter sobre si a palavra de Deus, de preservá-la. Tanto que a gente vai ver no estudo, inclusive, chega no momento crítico da história, inclusive a ponto de perdermos todas as escrituras através de um rei ímpio, e os descendentes da casa de Judá deram sua vida para poder proteger a palavra de Deus. Desses descendentes vieram as pessoas que nós conhecemos como fariseus. Na realidade, os fariseus eram zelosos da palavra de Deus. Eles tinham um sentimento de zelo tão grande que eles começaram a criar várias barreiras para que essa lei não fosse perdida, nem a palavra de Deus, e que o seu povo não fosse assimilado pelos pensamentos do mundo, dos gentios, principalmente dos gregos. A cultura grega estava imperando na época. Então, como aprendemos na semana passada, o povo de Israel não se trata apenas dos judeus. Esse povo está por toda a terra, mas a nação de Judá foi e ainda é uma luz em meio às trevas. Um povo que resiste conforme a promessa dos profetas. Lá em Isaías 42, verso 3 e 4 diz: a cana trilhada não se quebrará, nem se apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça. As ilhas aguardarão a sua lei. Então essa promessa é evidente que é para o Messias. Agora o Messias nasce de qual tribo? Da tribo de Judá, tanto que Apocalipse ele é tido como leão da tribo de Judá. A descendência que vem a partir do rei Davi, que era da casa de Judá, essa descendência chega até o Messias. Então por isso que a gente observa até hoje que essa nação jamais foi apagada da história. Essa é uma nação já com mais de 4.000 anos de história, já todas descritas na própria lei de Deus. Então, o que é que a gente aprende disso? Que Deus
como aqui um pavio que fumega. O que é um pavio que fumega? Você sabe que ali você não vê o fogo, mas você vê a fumaça, aquela fumacinha saindo dali. Então é isso que Deus está dizendo, que embora que pequeno, embora que seu fogo esteja não esteja à vista, mas aquilo ali, aquele pavio, vai sim um dia tornar a ser um fogo novamente, tornar-se grande novamente. Então até hoje, né, as promessas lá para Israel, você nota que Israel está cercado de inimigos, mas ninguém consegue destruir. Imagine que potências aí do mundo, países, nações com muito dinheiro querem destruir a toda força Israel. São inimigos declarados de Israel, mas Israel, um país menor do que Sergipe, menor, metade de Pernambuco, esse país consegue resistir a ataques de nações poderosíssimas. Então isso não é por força própria, e sim pela vontade do Eterno. Então a bênção que Jacó profere ao seu filho Judá é proclamada até hoje. O seu descendente ilustre, que é Yeshua, é quem rege as nações e o seu próprio povo, mesmo que indiretamente. Hoje a gente está passando por um momento de crise no mundo inteiro, mas Yeshua foi quem trouxe recursos para a nação de Israel através do turismo, porque as nações cristãs, todas elas vão para aquela cidade para saber, para contar a história do Messias de Israel, que eles acreditam ser Jesus, e que na realidade é sim. Agora o que é que a gente vai ver nesse estudo? Que não é da forma que eles ensinam que eles vivem esse Messias, mas independentemente, Yeshua é aquele que nutre Israel com recursos financeiros. Ele leva milhares e milhares de turistas à sua cidade, à sua terra, né? E a partir disso, Israel hoje é uma superpotência. Então, Judá, ele é abençoado por Jacó da seguinte forma: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, meu filho. Filho meu, perdão. Encurva-se à direita e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem te despertará? Ou seja, Jacó está dizendo, o que é um leão dormindo? Um leão dormindo, ele simplesmente, ninguém vai ali cutucar um leão dormindo. Ninguém é doido, né? Mas ele tem a sua força, tem o seu poder. Mas se a gente olhar até nesses documentários, né, de vida selvagem, a gente vê que quem caça é a leoa. O leão só se levanta realmente para comer aquela caça ali. Mas o leão é o ser emblemático. Ele é forte, ele é poderoso. Ele é que rege ali, ele é a coroa do reino animal. Ninguém tem a vontade, a coragem de despertar o leão, a não ser o seu impulso próprio, ele se despertar. Então falta isso, é o que a gente vai ver nessa história. Falta isso à nação de Judá, aos nossos irmãos judeus. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Sempre que vocês verem essa questão do cetro, do poder, né, do legislador, vocês vão notar que sempre tem uma coerência com a relação aos gentios, aos povos, às nações. Tanto que a gente vai ver em um slide aqui mais à frente, o profeta Isaías falando sobre esse tema também. Yeshua, né, os guardiões das promessas. Yeshua certa vez disse: vós adorais o que não sabeis. Ele falando à mulher samaritana. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então hoje, se os cristãos ouvissem pelo menos esse texto, que se apegam tanto da mulher samaritana, eles entenderiam essa grande revelação do Messias. Qual é a grande revelação do Messias? Que a salvação não vem da nossa própria cabeça. A salvação vem dos judeus, do povo judeu. O que é que o povo judeu tem de diferença para as outras nações? O povo judeu tem de diferença
a observância dos mandamentos da lei de Moisés. Essa é a diferença que faz com que Yeshua diz, vocês adoram o que não sabem. Por quê? Os samaritanos não guardavam a Torá. Tem um estudo aqui no nosso canal que fala justamente sobre os samaritanos do século 21. E exatamente sobre isso, mostrando que os samaritanos, eles cultuavam a Deus de toda forma, de qualquer jeito. Eles tinham os deuses deles e tinham mais um Deus, que era o Deus de Israel, por viverem na cidade de Samaria. Foram repovoados o território de Samaria por pessoas que vieram de 5 cidades diferentes, Cuta, Ava, entre outras cidades. E essas cidades tinham seus próprios deuses familiares. Então eles adoravam a Deus de todo jeito. Os judeus, eles guardavam a lei conforme foram passadas dos seus antepassados, conforme a Torá, conforme Moisés havia passado. Mas, já no tempo de Yeshua, existiam alguns judeus que começaram a acrescentar mandamentos. Esse é o grande detalhe. E Paulo afirma, qual logo é a vantagem do judeu? E qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Está lá em Romanos 3, verso 1 e 2. Os judeus, em sua doutrina central, são a luz para as nações, pois a base de sua fé consiste na obediência da Torá. Essa é a mesma doutrina que Yeshua nos ensinou, a obediência aos mandamentos de Deus. Aqui, irmãos, eu faço uma parada, uma ressalva, para que vocês compreendam um posicionamento meu, um posicionamento da minha pessoa. Eu respeito muito o judaísmo, os judeus, os nossos irmãos da fé. Respeito muito pessoas que estão hoje no movimento de restauração, que tenham a sua vontade de seguir profundamente as raízes do judaísmo, mas em meio a isso, em detrimento a isso, eu não posso deixar de me abster de dar a minha opinião. O judaísmo é importantíssimo. Agora, existem ensinamentos que estão sendo feitos e dados hoje, dizendo que nós temos que nos submeter também às doutrinas descritas nos livros do Talmud. Eu, em minha humilde opinião, discordo de que nós devemos observar tudo que está escrito no Talmud. Lógico que existem as interpretações que são concernentes ao que Yeshua ensinou. Isso é um fato. Mas nem tudo que está ali Yeshua concordou. Tanto que a gente vai ver vários textos que Yeshua discorda de algumas interpretações. Agora, eu já cheguei a ver aqui no YouTube algumas pessoas que ensinam, e eu tenho muito respeito, muito amor por essas pessoas também, porque eu aprendi bastante com elas. Eu não posso dizer nada contra essas pessoas, porque eu aprendi bastante delas. Eu não posso dizer que Yeshua aceitou tudo que veio do judaísmo, e principalmente do judaísmo atual. É impossível a gente não fazer essa separação. Yeshua ensinou a obediência aos mandamentos. E Yeshua não foi anarquista, ele não foi contra tudo que os sábios da sua época ensinou. Pelo contrário, muitas das coisas que alguns rabinos proeminentes da época ensinavam, Yeshua ensinou. Mas existem alguns pontos que são necessários um pouco mais de avaliação. É lógico que você também tem que ter o raciocínio de saber discernir o que é mandamento de homem e o que é mandamento da lei de Deus. Tem uma pessoa que começou a ensinar aí dizendo que hoje os membros da Techuvá não seguem, por exemplo, a orientação dos rabinos sobre o Shabat. Nem Yeshua guardava. Tanto que ele discutia sobre esses temas. Até hoje, os mesmos ensinamentos, as 39 melahot que existem para o Shabat, ainda são praticadas. E algumas delas Yeshua foi contra. E como é que a gente não pode ser contra algo que o próprio Messias foi contra? Paulo fala que vocês que são gentios permaneçam, os da incircuncisão permaneçam na incircuncisão, e os da circuncisão permaneçam circuncidados. O que é que Paulo está querendo dizer com isso?
também que existem vários judeus que hoje estão começando a entender que Yeshua é o Messias, foram criados num lar judaico, tem a sua forma de se vestir, a sua forma de alimentação, as suas bênçãos que são recitadas antes das refeições, suas bênçãos que são recitadas ao se acordar. Então, se você chega no seu lar, na sua família, diz que está seguindo agora ao Messias Yeshua, e você começa a descumprir essa sua rotina de vida, logo as pessoas vão começar a entender que o Messias ensinava a anarquia. E não é assim, tudo tem que ser aos poucos. Da mesma forma, você que hoje, você era um cristão, e você começa a entender que a lei é válida, que o Messias veio ensinar a Torá, os mandamentos, e você, de um dia para a noite, vamos supor, raspa a cabeça, deixa os peotes, coloca um quipá, deixa a barba crescer, se veste todo de preto, vai numa festividade que tem aí, vamos supor, o Natal que teve semana passada, você diz que é paganismo, que aquilo não presta, que ali está invocando a Tammuz, a Nimrod, a não sei quem. A gente já sabe disso, mas os nossos familiares não sabem. Se eles veem a gente tomando uma mudança radical da nossa vida, que não é mandamento, um exemplo, você se vestir de tal forma, você vai causar escândalo também aos seus familiares. Então é isso que Paulo está falando. Porque eu abri essa aspas, irmãos? Eu tenho vários irmãos que eu respeito, que eu tenho muito amor no coração com essas pessoas, mas que tomam esses caminhos, essas medidas que eu estou citando aqui. Então, a gente, irmãos, nós temos que entender que as ovelhas perdidas da casa de Israel são um grupo de um todo, uma parte de um todo. As ovelhas perdidas da casa de Israel não são necessariamente judeus. Então, se você está... O que eu estou querendo com esse estudo é mostrar que a bênção que Jacó deu ao povo judeu, que são nossos irmãos, não sabemos se somos descendentes de sangue da tribo de Judá, mas nós podemos ser descendentes das 10 tribos perdidas. Todos esses, as 12 tribos, são responsáveis por guardar a lei de Deus. Essa é a constituição da nação de Israel, que é constituída por 12 tribos. Judá é apenas uma das 12 tribos. Hoje 2, né? Que é Judá e Benjamim. Mas nossa constituição é a lei de Moisés. Os ensinamentos do Talmud, da Cabala, do Midrash, são para que nós possamos ter uma visão maior da coisa. Mas a nossa regra de fé deve ser somente a Torá. Então, dito isso, vamos continuar com o estudo. Vamos continuar com os ensinamentos do nosso Messias Yeshua, né? Paulo afirma, né? Qual a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, de toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então os judeus em sua doutrina central são a luz para as nações. Então vamos continuar aqui. Então existe, eu estava até essa semana, meu cunhado falando comigo, que um pastor disse, ele foi conversar com um pastor e ele disse, não, meu cunhado é judeu. Então esse pastor já começou a dizer, porque ele entende que eu sou judeu porque eu guardo a lei de Deus. E é um sinônimo realmente. Quem guarda a lei de Moisés é tido como judeu, alguns chamam de adventistas, né? Na nossa cultura mais adventistas. Mas a gente é mais próximo do que o judaísmo ensina. Então esse pastor já disse, mas ele não acredita em Jesus. Aí ele disse, não, ele acredita sim. Isso como ele é judeu então. Ou seja, um pastor não sabe a diferença de que existe também judeus que acreditam em Jesus, mas que continuam guardando a lei de Moisés. Então, por que o judaísmo institucional não acredita no Messias Yeshua? Ou seja, por que o judaísmo rabínico, aquele ultra-ortodoxo, não estou dizendo todos, não estou generalizando, mas em sua grande maioria não acredita no Messias Yeshua? Por causa das profecias, irmãos, que falam do Messias. O Messias viria para ensinar a lei aos seus discípulos. Olha o que está em Isaías capítulo 2, verso 2 ao 5. Acontecerá que nos últimos dias, que se firmará no monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros,
e concorrerão a ele todas as nações. Ou seja, olha aí, todas as nações vão até essa montanha, né? Esse cume da montanha do Senhor. Isso é o Messias, irmãos. Todas as nações vão ser atraídas até ele. E já foram, né? E irão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. A lei é a palavra do Senhor, que são os seus ensinamentos, que são os seus caminhos, que são as suas veredas. Não existia outro ensinamento na época do profeta Isaías. Então essa promessa seria para os ensinamentos do Messias. O próprio Messias diz: as minhas palavras não são minhas, mas do Pai que está nos céus, que me enviou. Ou seja, Yeshua não traz ensinamentos novos, ele traz a verdadeira interpretação dos ensinamentos de Deus. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e esses se converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não se levantará mais a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. Agora, por que aqui diz: vinde, ó casa de Jacó? Porque essas nações, irmãos, são a casa de Jacó. Essas nações estão repletas dos descendentes da casa de Jacó. Então a promessa do Messias está ligada aos ensinamentos da Torá a seus discípulos, algo que o cristianismo em si, a instituição cristã, falhou. Por esse motivo, quando os judeus observam as doutrinas cristãs, não conseguem enxergar o Messias de Israel ali. E é verdade. O judeu, ele olha para um gentil que se diz discípulo do Messias de Israel, que não guarda os mandamentos que dão identidade ao povo de Israel, não guarda as festividades, não guarda o sábado, eles não têm uma alimentação controlada, essas pessoas às vezes dão maus testemunhos aonde passam, eles mentem, eles enganam, eles não têm uma reverência ao nome do Criador. Então, literalmente, essas pessoas estão fora dos ensinamentos do Messias Yeshua. Tanto que nesse slide tem o título de os discípulos que não aprendem. Que discípulos? Os primeiros lá que estavam no Monte das Oliveiras ou os de hoje? É evidente que os de hoje. Porque os que estavam no Monte das Oliveiras eram judeus. Eles entenderam a mensagem do Messias. Agora, quem falhou? Os novos teólogos, que a gente viu também, tem um estudo aqui na origem do cristianismo, que fala exatamente sobre a introdução dos mestres em retórica da religião grega, da cultura grega, né? Os mestres em retóricas, aqueles especialistas em oratória. Então, essas pessoas trouxeram do paganismo muitas dos ensinamentos teológicos para os textos bíblicos. Então, as palavras de Yeshua no Sermão da Montanha ecoam até hoje. Mas, infelizmente, seus discípulos ainda não aprenderam algo tão literal como o que está escrito no livro de Mateus. Vocês já estão cansados de ler esse texto. Mas, infelizmente, muitas pessoas não aprenderam. Porque é bem claro: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. A palavra cumprir é a palavra plero, dar o pleno entendimento, tornar cheio. Porque em verdade vos digo que até que céus e terra passem, até agora não passaram, nem um iude, nem um tracinho jamais se passará da lei, sem que tudo seja cumprido, ou seja, sem que vocês cumpram também. Qualquer, pois, que violar um mandamento, imagine violar todos, irmãos. Imagine dizer que a lei foi abolida. Um exemplo simples. Uma pessoa roubou. Na hora do julgamento, que essa pessoa vai ser sentenciada, uma pessoa vai lá e restitui o pagamento dela e diz: olha, a punição que essa pessoa ia receber, dê a mim. Então, o juiz vai lá, recebe a restituição e
A punição, em vez de ser dada ao assaltante, a pessoa que roubou, você que roubou um exemplo, é dada a outra pessoa vai ser preso no seu lugar. Eu pergunto a vocês, sendo feito isso, a lei que diz que o roubo foi que acusa você do roubo foi abolida, ou foi abolida a sua sentença, ou foi abolida a sua punição? Hoje a teologia, desculpa a expressão, é tão burra que eles dizem que a lei que diz o que é roubo, a punição do roubo foi abolida. O que a lei de Moisés diz é que quando a pessoa pecar, essa pessoa deve morrer. Todos nós pecamos, então outra pessoa deu a sua vida em nosso lugar. Isso não quer dizer que a lei que fala que o pecado gera morte foi abolida. Tanto que Paulo diz, toda alma que pecar, essa morrerá. Então a gente tem que entender que a lei de Deus é o que nos mostra o que faz que nós morramos. Paulo outra vez diz que o pecado gera a morte, mas a graça vem para nos trazer a vida e vida em abundância. Ou seja, a graça é o perdão de Deus para que nós não voltemos a roubar, para que nós não tenhamos outra oportunidade de estarmos de frente ao juiz e que não haja ninguém para nos se colocar no nosso lugar. Esse sacrifício foi feito uma vez para nos livrar da punição, que foi o sacrifício do Messias. E diz, qualquer pois que violar um desses mandamentos, que mandamentos? Da lei, por menor que seja, assim ensinar os homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Infelizmente, a grande parte do judaísmo não se dá o trabalho nem de ler os textos para realmente tirar suas conclusões. Então, outra expectativa, irmãos, do povo da Techuvá é que eles vão ser aqueles que serão responsáveis por mostrar aos judeus que o Messias de Israel é Yeshua. Não vão conseguir. Não é que eu esteja torcendo contra, mas é que a maioria das pessoas que tem essa revelação vem do próprio Messias. Ele é que levanta. Como foi o meu caso, eu não sou judeu, não era crente, não era nada. Eu recebi essa revelação através do Messias. Ele é que abriu meus olhos para que eu guardasse seus mandamentos, para que eu buscasse seus caminhos. Não foi ninguém que pregou para mim. Eu não tinha nenhuma vontade de seguir o seu caminho. Ele me puxou de uma força, de uma forma que eu não tinha nem compreensão do que eu estava fazendo. Então, os profetas, os protetores da Torá. Porque o povo judeu, ele recebe a outorga de serem os legisladores da Torá, serem aqueles que vão ter o cajado na mão para proteger a Torá. Veja que texto impressionante a gente vai encontrar aqui, em Macabeus. O grande medo do judaísmo em aceitar o Messias cristão está na sua análise do passado, pois em muitas das vezes em que o povo judeu entrou em guerra contra outras nações, os conversos ao judaísmo se voltaram contra os mandamentos da Torá e inclusive contra o próprio povo judeu. Então, o judaísmo ele hoje não é proselitista, ele não vai até outras religiões para converter outras pessoas para a sua religião. Tanto que hoje a menor religião, uma das menores, é do judaísmo. Mas, por que eles fazem isso? Eles começaram a criar leis proibindo que os gentios entrassem na fé. Tanto que se você for querer entrar hoje para aprender a ser numa sinagoga, a não ser essas sinagogas que são criadas por ex-cristãos, que foram para o judaísmo, negaram o Messias, aí essas aí eles abrem as portas para qualquer um entrar. Mas as sinagogas que são aquelas, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Rocheda mesmo, aquela sinagoga do judeu ortodoxo, é meio difícil você entrar lá e querer aprender. Por quê? Porque eles têm essa forma de lidar com os novos convertidos, de não aceitar que qualquer um esteja ali no seu meio. Por quê? Quando tinha assim, uma guerra no meio judeu, quando se dizia, olha, vocês têm que negar a Torá, vocês têm que
deixar isso de mão, deixar de guardar esse mandamento. Vocês agora vão participar, para não morrer, vocês vão ter que cumprir as nossas formas de culto aos nossos deuses. Os conversos eram os primeiros a atrair o povo, a entregar o povo. Então eles criaram essas formas de proteção. Tanto que no livro de 1 Macabeus capítulo 1, verso 41, vai dizer: Então o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo. Ou seja, isso é a nova ordem mundial que vai acontecer no futuro. Cada um devia renunciar aos seus costumes particulares, renunciar à lei de Moisés. Todos os gentios se conformaram com essa ordem do rei. Esses gentios eram o quê? Que estavam lá em Jerusalém, que simplesmente eram novos convertidos. Muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Então, outro texto que está aqui no livro de 1 Macabeus, no capítulo 2, vai dizer: Agora vejam o relato dos verdadeiros judeus, aqueles que defenderam a palavra de Deus, aqueles que deram sua vida. Desse povo aí, irmãos, desses que defenderam as leis de Deus, os seus mandamentos, que disseram as formas aqui de exemplos para aumentar a sua fé, aumentar a sua disposição, desses que saem os fariseus. Agora, os fariseus inicialmente tinham um bom propósito, depois eles se tornaram para um mau propósito. Então, olha o texto, que impressionante esse texto aqui, no 1 Macabeus capítulo 2, verso 50. Sede, pois, agora, meus filhos, os defensores da lei, e dai a vossa vida pela aliança dos nossos pais, ou seja, a aliança de Abraão, Isaac e Jacó. Semana que vem a gente vai ver que Deus, na Parashá Shemot, que Deus, o povo começou a ser oprimido e não perguntava por Deus, e Deus estava ali também escondido do povo. Quando de repente o povo começou a clamar, e Deus não ouviu os clamores assim do povo, por exemplo, o povo pedindo que o faraó desse mais comida e que desse descanso, mas que eles permanecessem ali. Deus se lembrou da promessa aos seus antepassados, a Abraão, Isaac e Jacó. Ele lembrou da aliança. E como é que ele se lembrou da aliança? Através do cumprimento dos mandamentos. Tanto que quando o povo sai do Egito, o que é que eles recebem? Eles recebem a lei de Deus. Essa é a graça de Deus. Ele recebe os seus mandamentos. Tanto que aqui é comparado a obediência à lei de Deus à aliança de Deus. E diz, os defensores da lei, e dai a vossa vida pela aliança dos nossos pais. Recordai-vos dos feitos dos vossos antepassados, que vossos antepassados realizaram na época em que viveram, e merecereis grande glória e nome eterno. Porventura não foi na prova que Abraão permaneceu fiel, e não foi isso imputado em justiça? José observou os mandamentos na sua desgraça e veio a ser o senhor do Egito. Ou seja, como é que José obedeceu os mandamentos se a lei nem existia? Obedeceu sim, a lei já existia. Ele não transgrediu a casa de Potifar, ele não entrou em adultério, ele não blasfemou o nome de ninguém, o nome de Deus. Ele foi paciente, como a gente estudou nas porções passadas. Finéas, nosso antepassado, por ter sido inflamado de zelo, recebeu a promessa de um sacerdócio perpétuo. Josué, cumprindo a palavra de Deus, lembre-se, Josué, quando ele foi entrar na terra prometida, Deus disse: olha, sede forte e corajoso, cuidando em cumprir todos os mandamentos que eu passei a meu servo Moisés. Então, por isso que Josué cumpriu a palavra de Deus. Veio a ser juiz em Israel. Caleb deu testemunho na assembleia e herdou a terra. Por todos os séculos, em vista da sua piedade, mereceu Davi o trono real. Porque ardia de zelo pelo quê? Pela lei. Elias foi arrebatado ao céu. Ananias e Azarias e Misael foram salvos das chamas por terem tido fé.
Daniel, na sua retidão, foi salvo da boca dos leões. Recordai-vos, assim, de geração em geração, de que todos os que esperam em Deus não desfalecem. Então, esperar em Deus é observar a sua lei. Esse é o testemunho do povo judeu. Eles deram a vida pela palavra de Deus, pela lei de Deus. Agora, eu pergunto a vocês, quantos cristãos até hoje, deram a vida por Jesus? Vários, não é isso? Essas pessoas morreram pela palavra de Deus feita em carne. Esses judeus aqui que morreram para preservar a Torá, também deram a sua vida por Jesus, por Yeshua. Mas, de uma forma diferente, eles deram a sua vida em observância à lei de Deus. Então, obediência à verdade. Assim, mesmo com alguns erros, os judeus guardam a verdade. Paulo cita isso na carta aos Romanos. Veja o que ele diz. Que são israelitas, os quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei. Ou seja, isso, os israelitas, 12 tribos, têm como constituição as alianças, a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é o Messias segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, do povo de Israel, eles têm como herança tudo isso aqui, irmãos. As alianças, a lei, o culto, as promessas e o Messias. No próprio livro de Romanos, capítulo 10, verso 1 ao 3, vai dizer: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Quem não tem entendimento, irmãos? Os descendentes que Paulo estava vendo ali, os judeus estavam naquele momento sem o pleno entendimento de poderem observarem o Messias. Mas por que isso? Porque eles rejeitaram as instruções de que os responsáveis pelo ensinamento da Torá deveriam abrir mão desses ensinamentos que eu citei um pouquinho mais cedo aí, dos ensinamentos extra-bíblicos, da famosa Torá Shebealpé, da lei oral. Não de toda ela, mas de tudo aquilo que eles colocavam como se fosse um mandamento a mais. Então, Yeshua veio ensinar a essas pessoas que eles deveriam abdicar disso. Tem a parábola muito interessante, a do mordomo fiel. No nosso canal também tem um estudo sobre essa parábola, é maravilhoso. Vocês entenderem essa parábola aí, vocês vão entender muita coisa do que Yeshua falou. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Estabelecer a própria justiça é justamente o que Yeshua combate lá em Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7. Em todas as escrituras, né? Em João, quando ele fala sobre o Shabat, em Mateus 12, todos esses textos vão falar acerca da luta do Messias contra os ensinamentos de homem, estabelecendo a sua própria justiça, entre outras coisas. Vamos lá, estamos já finalizando. Faltam só 2 slides. Só por um momento. Então Paulo menciona que esse endurecimento é momentâneo, até que os gentios entendam a sua verdadeira identidade. Assim se cumprirá a profecia de Yeshayahu, de Isaías. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Preste atenção entre parênteses, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Esse aqui, irmão, plenitude dos gentios, são as 10 tribos perdidas do Reino do Norte, voltando à comunidade de Israel. Assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará Jacó das suas impiedades. Impiedades são as transgressões da Torá. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. O que é pecado? Transgressão
aos mandamentos de Deus. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais. Preste atenção. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós. Então, os judeus estavam lutando para que os gentios não pudessem obedecer essas instruções. Eles diziam que era jogar pérola aos porcos. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. A graça de Deus veio quando os judeus eles não quiseram ouvir os ensinamentos de Yeshua. Então, a partir disso, começa-se a buscar as 10 tribos do norte, para que no fim aconteça o que Isaías vai dizer. Olha o que está escrito. E levantarão um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, ou seja, as 10 tribos do norte. E os dispersos de Judá congregará desde os confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Por que Judá oprime Efraim? Literalmente, Yeshua, quando diz, olha, para onde eu vou, vocês não podem vir. Os judeus dizem, olha, para onde vocês vão? Para onde ele vai que nós não podemos ir? Será que ele vai pregar aos exilados de Israel? Vai pregar aos dispersos entre os gregos? Isso é uma opressão, irmãos. Eles sabiam que eram seus irmãos, mas não queriam que eles retornassem. Eles não queriam que eles voltassem. E Efraim sempre inveja a Judá, porque eles ainda têm a mão de Deus sobre eles. Hoje, o que é que a gente observa? A maioria dos prêmios Nobel que existem hoje, 50%, a mais de 50% são descendentes dos judeus. Então, para finalizar, eu vou ler 2 testemunhos aqui, rapidamente, de 2 rabinos, de Itzhak Kaduri e Isaac Lichtenstein. Então, para finalizarmos, vamos ler os 2 testemunhos dentre vários rabinos que ao buscarem a verdade sobre o Mashiach por si só, encontraram o verdadeiro Messias descritos nas páginas do Novo Testamento. Primeiramente, o rabino Isaac Lichtenstein. Perdão se eu estiver escrevendo errado. Se eu estiver lendo errado, perdão. Escrevendo não tem como, né? Deixa eu ver aqui. O rabino Isaac Lichtenstein diz: eu amo Jesus, Yeshua, meu Messias. Ele nasceu em 1824 e morreu em 1909. Então, aqui diz que esse rabino ele foi proeminente no início da sua jornada. Com 20 anos de idade, ele já era rabino. E ele começou a ensinar. E de repente, um dia, né, um dos professores ao qual ele tinha contato, ele já com 40 anos, chegou com uma cópia do Novo Testamento de seu irmão, em meio à perseguição dos judeus. Os cristãos estavam perseguindo os judeus. E um desses professores que era próximo dele, chegou com a Bíblia na sua frente, assim, com a tradução em alemão. Ele é húngaro, né? E de repente esse rabino, quando pegou aquele livro, começou a ler, ele viu o nome Jesus Cristo. Então ele pegou aquela Bíblia e jogou para longe assim na sua sala lá, caiu no meio dos livros lá que ele tinha. E ele ficou furioso com esse homem. Como você pode, rapaz, ter um livro desse? Começou a esculhambar, né? E passou-se 30 anos. E um dia esse rabino achou esse Novo Testamento, já com o coração mais amolecido. E quando ele leu, ele achou o Messias. Então ele diz, olha, vamos lá. Hesitando, Isaac Lichtenstein abriu o livro, virou as páginas e leu. Fiquei imediatamente cativado pelo poder e riqueza do que estava escrito em um livro que antes esteve selado para mim. Tudo parecia tão novo, porém familiar também. Era como se um bom amigo tivesse tirado as roupas de viagem desgastadas e aparecesse em trajes de festa. Como um noivo
em seu terno de casamento. Lichtenstein só pôde chegar a uma conclusão: Yeshua é o Messias. Durante alguns anos, o rabino Lichtenstein manteve a sua descoberta escondida em seu coração. No entanto, após algum tempo em sua sinagoga, ele começou a pregar coisas novas, as que não apenas interessavam a sua audiência, mas também surpreenderam. Com o tempo, o rabino já não podia se conter. Um sábado ele pregou a respeito dos sepulcros caiados e admitiu abertamente que tinha tomado o seu tema do Novo Testamento. Em seguida, ele falou livremente acerca de Yeshua como Messias, o Salvador de Israel. Pouco tempo depois, o rabino compartilhou suas ideias contidas em 3 publicações que causaram grande repercussão entre os judeus, não só na Hungria, mas também na Europa. E não foi à toa. Ali estava um ancião de respeitava o rabino, ainda exercendo suas funções, mas ao mesmo tempo chamando as pessoas a se reunirem sob a bandeira de Yeshua HaNatzari. Ou seja, esse rabino estava ensinando aos seus alunos que Yeshua era o Messias de Israel. Então, irmãos, não se preocupem. Existem vários rabinos que sabem que Yeshua é o Messias, mas eles ainda estão esperando um momento, uma oportunidade, para que eles possam trazer esse conhecimento à tona. E o outro é o rabino também Yitzhak, mas é o Isaac Kaduri. Então, esse rabino, ele morreu com mais de 109 anos. E o que é que acontece? Ele era um rabino respeitadíssimo em Israel. Ele morreu em 2006, se eu não me engano. Ou foi em 2007. Então, a fama de Kaduri influenciou as comunidades judaicas do mundo inteiro. Ele era um profundo conhecedor da Cabala. Não, entre outras coisas, eu não estou ensinando Cabala. Uma vez deu o maior rebuliço para mim. Só porque eu citei o nome Cabala no estudo, os irmãos estão dizendo que eu estou ensinando Cabala. Não que não tenha algum problema, desde que você saiba interpretar o que há de bom e o que há de ruim, né? Mas hoje em dia tem muita gente que ensina Cabala, mas não diz que é Cabala. Mas aquilo ali é puro ensinamento cabalístico, né? Em vários estudos aí, a turma ensinando isso aí. Mas vamos lá. Então, veja só. Dezenas de milhares de judeus ortodoxos acompanharam o cortejo fúnebre e a última homenagem. Então, o que é que aconteceu? Esse rabino, com mais de 109 anos, respeitadíssimo, pegou uma enfermidade e foi para o hospital. Então, ele escreveu um texto e ele disse: olha, as iniciais de cada palavra vão formar o nome do Messias. E embrulhou no papel e disse: olha, só abram depois que eu morri. Agora veja o que diz, ó. Pouco tempo antes da sua morte, o renomado rabino Isaac Kaduri escreveu uma nota a qual revelou o nome do Messias. Está aqui no noticiário Israel Today. Poucos meses antes de morrer, o mais proeminente rabino da nação israelita escreveu o nome do Messias em uma pequena nota que ele havia pedido que permanecesse selada até agora, no mês 10 de 2007. Quando a nota foi aberta, para o espanto de uns e maravilha de outros, revelou o que muitos têm afirmado por séculos: Yehoshua, ou Yeshua, é o Messias. Então, esse rabino respeitadíssimo, um rabino que era tido como um dos maiores rabinos de Israel, ele só deixou para revelar o nome do Messias depois de morto. Por quê? Até hoje, muitos dizem que esse papel que ele deixou era falso, que ele estava já meio caduco, que o próprio filho dele não aceita isso. A comunidade rabínica simplesmente abafou o caso. Poucas pessoas divulgam isso, a não ser o próprio site da comunidade que ele tinha e alguns noticiários. Mas uma repercussão que deveria ter enorme foi abafada pelos rabinos. Então, o que é que a gente vai aprender com isso, irmãos? O que é que eu quero deixar de mensagem aí para vocês? Desculpa o cabelo aí que tá meio devagar hoje, vou ter que passar no barbeiro, né, minha filha? Mas, o que é que a gente aprende com isso, irmão?
que não vai ser por nossa própria força que a gente vai revelar aos rabinos ou a quem quer que seja que Yeshua é o Messias e que ele vem ensinar a verdade. Isso é um dom que vem do Eterno. Não adianta você ter 1 milhão de inscritos no canal, não adianta você ter uma igreja cheia, não adianta você ter milhares de boas mensagens no Facebook. O que vale, irmãos, é o Messias revelar a quem ele quer que seja revelado. Não vai ser você, vai ser a própria Escritura que vai revelar. Não é você. Então não se argore como eu consegui converter 20, 30, 1000, 2000. Não. Só o Messias saberá quem é quem naquele momento. Porque muitas vezes a gente acha que eu consegui converter 20, 30. Mas você sabe se todas aquelas pessoas... A gente tem fé que sim, né? Mas você sabe se todas aquelas pessoas vão realmente... vão agradar ao Messias? Hoje eu vejo muitos canais no YouTube. Eu conheço muita gente. Eu estou nesse caminho há uns 4 anos e meio. Passou muita gente pela minha vida. Muitos não guardam mais, não caminham mais daquela forma que a gente quando começou. Eu, graças ao Eterno, estou mantendo ainda, eu, minha esposa e mais algumas pessoas que eu conheço, mantém a força, mantém a fé, mantém o amor, o zelo pelo Eterno. Mas a gente vê muitas pessoas que estão ensinando não pela vontade de seguir ao Eterno, mas sim por um reconhecimento próprio. Não pode ser assim, irmão. Vamos se focar na Torá, nos seus ensinamentos, vamos se focar em Yeshua, nos ensinamentos dos apóstolos, e o que tiver de vir virá. Não vai ser por nossas próprias forças, mas pela força do Eterno. Porque a minha intenção aqui nesses estudos não é de ganhar like, nem views, nem nada. Eu só quero que essa mensagem faça brotar no coração de alguém um dia, através do Espírito do Messias, a vontade de obedecer os seus mandamentos, de ser uma pessoa melhor para o mundo, que dê frutos, porque a partir de uma pessoa pode ser que outra pessoa chegue à fé, através do seu testemunho. Não adianta eu abrir a boca para você e dizer, eu guardo a lei, eu faço isso, eu faço aquilo, e por trás eu sou uma pessoa completamente contrária ao que eu digo aqui no YouTube. Vocês não me conhecem, mas o Eterno conhece a todos. Muitas pessoas que se dizem sábios e mestres não guardam a lei. E muitas pessoas que não dizem nada sobre si, mas dão frutos de muita misericórdia, de muito amor, e dão sim frutos que geram vida eterna. Então, irmãos, eu tiro por mim arrependimento, foco e fé. Devemos primeiro nos arrepender de todos os nossos pecados, ter foco em aprender a doutrina do Eterno e muita fé, muita firmeza no que acreditamos. Então, isso é a famosa força, foco e fé, né? Eu em vez de colocar força, que força é a nossa própria força, não é? Arrependimento, isso sim é a nossa força. Na semana que vem a gente vai ver um estudo, Paulo falando, né? Na minha fraqueza eu sou forte. E nós somos, para o Eterno, forte é todo aquele que é fraco. Já para o mundo que a gente conhece, a força está em nossas próprias mãos. Não está, irmão. A força está somente no nosso Criador. Então vamos terminar aí fazendo uma oração, agradecendo a Papai do Céu por mais um Shabat abençoado e maravilhoso. Não tenho mais do que agradecer ao Eterno, a não ser louvar o seu santo nome. Pai querido, santo e eterno, te agradeço, Senhor, por mais um Shabat, Pai. Que tu nos abençoe, nos proteja e nos guarde ao decorrer desta semana. Que tu continue nos iluminando, meu Senhor. E que nós possamos estar pedindo pela volta do nosso Messias Yeshua todos os dias para nos livrar de todas as injustiças. Que tu nos guarde, meu Senhor. Nos proteja, nos dando saúde, porque te pedimos, meu Pai, que estejamos em sã consciência para te obedecer, louvando teu santo nome para sempre eternamente. Obrigado, nosso Messias Yeshua, por ter nos livrado, Senhor, de tão grande transgressão.
tão grande mal, de tão grande punição. Que tu proteja nosso povo, nossos irmãos da fé, os nossos amigos e Yehudim, que eles possam estar, meu Pai, cada dia mais recebendo do Teu Espírito a iluminação para encontrar a verdadeira palavra do Eterno, que é o Messias Yeshua. Obrigado por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Yeshua. Amém. Valeu, meus irmãos, muito obrigado, viu? Até a próxima.